Isso me lembra aquela tragédia há 23 anos da fábrica em Santo Antônio de Jesus, onde 64 pessoas morreram. Mais uma fábrica clandestina, a tragédia se repete. Eu vou repercutir esse assunto com ele também, que está aqui comigo, que é a Semineto, presidente nacional do Democratas e ex-prefeito de Salvador. Antes de tudo, bom dia, prefeito, tudo bem, como vai? Bom dia, Casimiro. Nessa luta, né, todos nós ainda muito preocupados com a situação do Brasil, a pandemia mexendo na vida de todo mundo, né? Quando eu entrei aqui no estúdio, eu lembrei que tem mais de um ano que eu não vim aqui. Verdade. Ano passado a gente se falou quase todo dia, mas à distância, né? E a gente vê que o tempo passou. Claro, muitas coisas mudaram de lá para cá, só que a gente não conseguiu ainda superar definitivamente essa pandemia, o que, é claro, nos deixa sempre muito preocupados, né? Nossa última entrevista presencial, aliás, nunca se falou tanto a palavra presencial, né? Foi justamente no começo da pandemia, eu lembro. Foi logo no comecinho, logo tem no mais de um comecinho ano da pandemia. Ali eu acho que foi mais ou menos lá pelo dia 20 de março, depois as coisas começaram a fechar e passamos esse tempo todo. Você está com saudade de ser prefeito de Salvador? Ô Casimiro, você sabe que eu tinha uma verdadeira adoração pela minha atividade, pelo meu trabalho como prefeito, mas eu estou muito feliz. Eu diria a você que quando eu saí com o sentimento do dever cumprido e eu preparei minha cabeça, né? Eu acho que na vida é fundamental você entender que existem ciclos. Eu tinha consciência disso. O meu ciclo começou em 2013, estava se encerrando no dia 1º de janeiro desse ano. Então, sabe aquela coisa? Eu costumo dizer, eu mudei o chip. Eu tirei da minha cabeça o chip de prefeito e comecei a pensar no futuro, em novos projetos. É claro que a rotina hoje, ela é bem diferente. Eu não tive ainda descanso, não parei um minuto sequer. Um início de ano muito movimentado em Brasília. As atividades de presidente nacional do partido vêm me exigindo bastante. Então eu não parei. Aliás, eu sou uma pessoa assim muito ativa, né? Não consigo ficar acomodado em qualquer situação. Agora, a rotina é diferente. Você pergunta assim, Neto, você tem algumas coisas que você sente falta, que às vezes até por impulso você pensaria em fazer, sim. Mas em geral eu posso dizer que eu estou muito feliz, me preparei para sair. Eu acho que isso é fundamental, essa coisa de você estar desapegado do poder. Eu tinha consciência, não nasci prefeito, não vou morrer prefeito. E mais do que isso, eu acho que a gente construiu uma base boa para que Bruno pudesse começar esse ano a todo vapor, estivesse fazendo, como está fazendo, um bom trabalho, a cidade hoje já reconhecendo a sua liderança, reconhecendo a condução que ele vem dando à prefeitura. Então eu estou muito feliz e já olhando para novos projetos. O chip que você coloca agora é candidato a governador do estado. A verdade é, todo mundo sabe, você é candidato a governador do estado, pré-candidato, e está praticamente já em campanha, não é isso? Pesquisas indicam você na frente, mas o seu concorrente, provável grande concorrente, que é Jacques Wagner, fala que as pesquisas nunca são 100% corretas. Qual é a sua expectativa com relação a essa campanha, já que você, assim como Bruno Reis, tem e teve uma relação cordial com Rui Costa? Vamos lá, Casé. Primeiro, é importante a gente deixar claro, né, que as pessoas têm o seu tempo e a política nem sempre compreende o tempo das pessoas. Então hoje, quando você senta em qualquer roda política ou mesmo nos bastidores da imprensa, o que se fala é 2022, quem vai ser candidato, quem são os postulantes ao governo do estado. Só que, na verdade, as pessoas não estão ligadas nisso ainda, né? É normal, até porque a pandemia ela traz outras prioridades e outras agendas que são muito mais importantes, sobretudo a inquietação em relação à saúde, assim como também os efeitos econômicos, a questão do desemprego, da pobreza, né, da falta de comida na mesa de milhares de pessoas na Bahia, no Brasil. Então, nós políticos temos que compreender isso. E eu, particularmente, tenho procurado respeitar o que está acontecendo no Brasil. Tanto que, por exemplo, logo no comecinho do ano, quando as coisas estavam mais tranquilas, eu cheguei a fazer algumas viagens ao interior para conversar com prefeitos, para orientar a gestão de algumas cidades. Depois que a coisa piorou, eu suspendi imediatamente as viagens em respeito ao momento que nós estamos vivendo. Então, eu não diria a você que eu estou em pré-campanha,
Agora, óbvio, estou olhando 2022, acho que será natural uma candidatura minha ao governo do Estado. Eu não vou antecipar a confirmação de candidatura, eu entendo muito bem o tempo das coisas e respeito o tempo das coisas e quero que seja natural, quero que seja uma coisa que nasça da vontade das pessoas, que isso venha de um desejo dos baianos. Caso isso esteja presente, é claro que eu não vou deixar de colocar meu nome na eleição do próximo ano, mas tudo no momento certo, na hora certa. Eu estou numa fase, Cazé, que eu tenho procurado estudar bem as questões da Bahia, me aprofundar na realidade social e econômica de cada região do Estado. Afinal de contas, nos últimos anos, eu fiquei bem focado em Salvador, então agora a perspectiva é outra. Montei um grupo que vem me ajudando a debater questões pontuais sobre segurança pública, saúde, educação, economia, né, inovação e tecnologia. Em todo o Estado. Em todo o Estado, numa visão regional. A partir de maio, se a pandemia permitir, se as coisas não piorarem, eu pretendo retomar as viagens para o interior, muito com esse objetivo, um objetivo de me atualizar, de debater, de ouvir. Eu acho que é muito importante a gente ouvir e olhar para o futuro. Eu acho que a gente vai ter no que vem um debate que vai colocar, de um lado, o passado e do outro lado o futuro. Eu quero discutir o futuro da Bahia. Se eu me sentir preparado e se a população entender que eu tenho condições de debater e liderar essa reflexão sobre o futuro da Bahia, eu vou estar à disposição. E quem é o passado? Eu acho que, de certa forma, Cazé, veja, você até citou uma coisa interessante na sua colocação. São 16 anos de governo do PT, eles vão completar no que vem. Eu tenho uma boa relação, sempre tive do ponto de vista institucional com o governador Rui Costa, demos exemplo para o Brasil no enfrentamento à pandemia, que vem sendo mantido pelo prefeito Bruno Reis, com meus aplausos agora como cidadão e como ex-prefeito. Mesmo quando Jacques Wagner era governador, a gente procurou manter uma boa relação institucional, resolvi o problema do metrô naquela época, porque sempre coloquei o interesse das pessoas acima da disputa política. E aí veja, é bom lembrar, Cazé, que em 2012, quando eu me elegi prefeito pela primeira vez, tinha aquele debate, porque o prefeito tem que ser do mesmo partido do governador, senão as coisas não funcionam, não dão certo, e eu provei o contrário. Eu mostrei que era preciso ter um prefeito que cuidasse da cidade, chamasse para si os problemas e resolvesse esses problemas. Pois bem, eu acho que agora, quando a gente olha, eu vou chegar para você e dizer que em 16 anos não houve nada de bom na Bahia, que tudo deve ser desprezado? Claro que não, né? Eu tenho consciência, eu sou oposição ao PT aqui, sou oposição ao governo do Estado, mas nem por isso vou ficar tirando pedra em tudo ou criticando tudo. Agora, eu acho que chegou no momento de encerrar um ciclo, né? Um ciclo que representou 16 anos, mas eu penso que a Bahia pode ir muito mais para o futuro. Eu acho que a gente pode pensar numa Bahia liderando a economia do Nordeste, sendo uma geradora de oportunidades mais equilibradas, que as oportunidades não estejam concentradas apenas na região metropolitana de Salvador, mas que a gente pense regiões no interior mais fortes, mais independentes, com oportunidades econômicas, de emprego para as pessoas, né? Um salto que a Bahia precisa dar na educação. Paramos na educação ao longo desses últimos anos. Eu acho que talvez seja o principal problema e o pior legado deixado nesse período de governo. A Bahia precisa, de uma vez por todas, entrar na era da tecnologia, né, da geração de conhecimento, da exportação de valores. Nós temos tantos talentos que, através da tecnologia, podem exportar conhecimento para o Brasil e para o mundo, né? E eu acho que tudo isso está dentro aí de uma perspectiva de pensar o futuro e discutir o futuro da Bahia, que é o que a gente pretende fazer de maneira muito aberta, transparente e eu diria que com a participação popular ao longo desse ano e do próximo, é claro, sempre respeitando a vontade do cidadão e o momento, repito, das coisas, que ainda não é o momento de se falar em eleição. Mas é discurso de campanha esse, viu?
É discurso de campanha. Prefeito, aliás, deixa eu explicar uma coisa. Algumas pessoas estão falando prefeito. É prefeito. Jornalisticamente, a gente chama a pessoa pelo último cargo que ele ocupou, prefeito. Por exemplo, se eu for entrevistar o ex-presidente Lula, presidente Lula, entendeu? Apesar de ele ser presidente dele, eu vou falar presidente. É prefeito. É o cargo, inclusive, acho que superior à presidência de um partido, você sendo prefeito da quarta capital do país. Falando em Lula, como é que você está vendo? O senhor está vendo a volta dele à política e provavelmente candidato à presidência da República. Sei que não tem uma relação boa com ele, nunca teve, né? Ô Casé, vamos lá. Primeiro, ninguém pode desconsiderar a importância histórica e o peso político do ex-presidente Lula, né? Não é só pelas pesquisas, mas porque ele governou o Brasil 2 vezes, fez a sua sucessora, como eu disse aqui, tem marcas importantes. Eu não sou daquele tipo de opositor que fica jogando pedra e criticando tudo. Não faço isso com o governo do Estado, não faria isso com o ex-presidente Lula. Agora, se você me perguntar, Lula vai decidir essa eleição na Bahia, né? Eu tenho certeza que não, tá certo? A eleição estadual, ela é estadual, as pessoas vão pensar no futuro do Estado, que governador querem, né? Qual é o modelo de governo que querem para o futuro. Eu acho que o ex-presidente Lula continua tendo um respeito grande por parte de uma parcela considerável do eleitorado baiano, mas isso não significa dizer que Lula vai colocar a mão na cabeça de alguém e vai eleger aquela pessoa governador. Isso é coisa do passado. Aliás, se tem uma pessoa que mostrou que essa lógica, ela nem sempre é verdadeira, sou eu. Em 2012, quando fui candidato a prefeito, tinha Jacques Wagner, que era governador, como meu adversário, Lula, que era presidente, como ex-presidente, ou melhor, como meu adversário, Dilma, presidente, como minha adversário, e conseguimos ganhar aquela eleição. E depois, o mais importante, não decepcionamos as pessoas. Então, em relação à decisão do judiciário de tornar Lula elegível, da mesma forma que no passado, quando ele estava inelegível, eu disse que decisão do judiciário tinha que ser respeitada, agora também. Então, me parece que ele deverá ser candidato a presidente da República, pelo menos nós trabalhamos com essa hipótese mais provável de uma candidatura de Lula a presidente, e nós vamos tratar da Bahia. Aqui nós não vamos nacionalizar a política, nós vamos tratar do Estado e vamos mostrar o que é mais importante para o futuro da Bahia. Falando em nacionalizar e localizar a política, como é que está a relação do senhor com João Roma, depois do rompimento? Inclusive a mulher dele disse que está decepcionada, Roberta, não é o nome dela? Roberta, está decepcionada com o senhor, e ele tem sido cogitado também para ser candidato de Bolsonaro ao governo do Estado. A sua relação continua estremecida, tem gente que fala que é jogo de cena. Como é que se houve esse tipo de declaração, que sim, um jogo de cena entre a Semineto e João Roma, o senhor chegou a ser citado como bolsonarista, como comunista, enfim, avalie esse cenário para a gente aí. O caso é interessante, né? A política do Brasil está tão polarizada, isso não é bom, né? Quando me perguntam, eu digo, gente, nós não podemos tão cedo, faltando ainda mais de 1 ano e meio para a eleição, nos acomodarmos com essa situação de que só vão existir 2 polos, né? Então, ou é Bolsonaro ou é Lula ou Bolsonaro. Eu, particularmente, não acho que isso seja o melhor para a política. O ideal para o Brasil é que a gente tenha uma perspectiva de um debate mais amplo, mais aberto, menos radicalizado. Eu sou um cara, e as pessoas me conhecem e acompanharam minha gestão por 8 anos, né, que sempre tive essa perspectiva. Nunca gostei de radicalismo, sempre conversei com todo mundo, né? Fizemos uma gestão que não pode ser classificada como de direita nem de esquerda. Aliás, eu não gosto desses rótulos, né? Porque eu acho que para as pessoas o que importa não é isso, o que importa é se o político está trabalhando certo ou errado, se o político é honesto ou desonesto, se ele cumpre sua palavra ou não. Isso é o que importa para as pessoas, né? Mas a política está muito polarizada. Você disse aqui, teve gente que em determinado momento disse, Neto está se aproximando do governo. Outros me chamaram de comunista. De maneira alguma. Eu sempre procurei agir com bom senso. Em relação ao ministro João Roma, que você acabou de citar,
Tudo que eu tinha para falar a esse respeito, eu falei no dia que ele foi nomeado ministro da Cidadania. É óbvio que não é jogo de cena, é óbvio que não houve nada combinado, eu jamais aceitei negociar absolutamente nada com o presidente da República. Oportunidades aconteceram, é claro que aconteceram, mas eu jamais aceitei, eu jamais admiti indicar um porteiro sequer para o governo. Então eu realmente não participo desse tipo de discussão. Quem me conhece sabe, nunca fiz política por troca de cargos ou de favores. Passei como deputado federal 10 anos na oposição, sempre mantendo minha coerência e assim continuarei sendo. Então, esse assunto para mim é fato que está absolutamente superado. Tudo que eu tinha para dizer já disse, mostrei, aliás, afirmei no dia que ele foi escolhido ministro que os fatos iriam mostrar que não havia nenhum acordo e como não há, tá certo? Cada um deve assumir a sua responsabilidade, eu assumo as minhas responsabilidades. Tenho tido uma postura, em geral, bastante crítica ao governo, porque acho que, infelizmente, o presidente erra mais do que acerta, o governo federal erra mais do que acerta, e eu espero que a política brasileira não fique refém de uma polarização e de um debate apenas entre duas opções, que a gente possa ter um debate mais amplo e uma perspectiva diferente para o futuro do país. Esse debate mais amplo passa pela manifestação, o Manifesto Democrático, né? A manifestação democrática que reúne Mandetta, do DEM, Dória, do PSDB, Eduardo Leite, Ciro Gomes, Luciano Huck, enfim, 6 presidenciáveis. O senhor acha que desse conjunto dá para sair alguma candidatura fortalecida, unida, com tantas pessoas diferentes, com tantos egos diferentes, por exemplo, Ciro Gomes com Mandetta, com Dória, com Eduardo Leite? Como é que o senhor vê isso? O caminho passa por isso aí? Olha, Cazé, vamos lá. Primeiro, para deixar claro, porque isso é importante, na condição de presidente do partido, eu não posso deixar de pontuar isso. O Democratas fez um acordo interno dentro do partido. Nós não vamos tratar de eleição presidencial nesse primeiro semestre. Agora, a atenção de todos está voltada para a pandemia, para ajudar o Brasil a superar essa situação tão difícil. Eleição presidencial, nós só vamos cuidar no segundo semestre desse ano, a partir do segundo semestre desse ano. Agora, recentemente houve esse manifesto em favor da democracia, que foi até uma ideia do ex-ministro da Saúde, Mandetta, que é do próprio DEM, que é um excelente quadro, um grande homem público, mostrou isso como ministro, transmitiu segurança para as pessoas, compromisso com a vida, que muitas vezes falta nas nossas autoridades, nos nossos governantes. E é óbvio que aquele manifesto, na medida que reuniu num só documento Ciro Gomes, Mandetta, Luciano Huck, Eduardo Leite, né, o próprio João Dória, é uma sinalização. Você vai dizer, Neto, isso significa que essas pessoas vão estar juntas ano que vem, que vão compor o mesmo palanque presidencial? Não necessariamente. Para o Brasil, o ideal é que exista no campo do centro, né, uma possibilidade, uma alternativa, um nome que traga mais moderação, mais equilíbrio, que nos permita fugir desse radicalismo, dessa polarização. Agora, isso vai acontecer ou não vai? É cedo para falar. Na verdade, todos estão tendo muito cuidado e precisam ter, porque eu repito, o tempo das pessoas não é sempre o tempo da política. As pessoas não estão ligadas em eleição. O que é que o Brasil quer agora? Quer solução para a pandemia? O Brasil quer o quê? Quer vacina? O Brasil quer o quê? Quer retomada da economia, quer retomada do emprego. É isso que o Brasil quer. Não quer debate político, não quer debate eleitoral, não quer briga entre os políticos. E nós precisamos ter compreensão e, mais do que isso, responsabilidade e compromisso para atravessar esse momento. Infelizmente, o governo federal vem cometendo vários erros desde o começo na gestão da pandemia. Isso fez com que o processo de vacinação fosse atrasado, isso fez com que a imunização do Brasil ainda estivesse como está, lenta, isso fez com que nós perdêssemos, infelizmente, um número de vidas maior do que poderíamos ter perdido. Então agora tem que deixar 2022 de lado, porém é importante que as pessoas conversem. E é claro, um documento que une tantas lideranças diferentes é um sinal. Talvez a partir daí possamos pensar para o futuro em ter sim
uma perspectiva de diálogo e de construção dessas correntes que estão aí entre a centro-esquerda e a centro-direita no Brasil. Só para encerrar, vacinação, vamos falar um pouco da vacinação. O senhor foi tão atuante aí durante a vacinação, sempre em defesa, né? Lutando lá em Brasília, enfim. Agora, Bruno Reis, você já falou que não tem nenhuma crítica sobre a atuação dele. Nada, você faria tudo o que está fazendo, é isso? Eu faria tudo o que Bruno está fazendo. Eu acho que ele tem sido extremamente prudente nas decisões dele. É claro que eu passei por isso, vivi na pele. O que acontece? Quando você toma uma decisão, por exemplo, de limitar uma atividade econômica ou de suspender uma atividade, você acaba tendo muita reação. É normal. Mas Bruno está enfrentando um momento, Casemiro, mais difícil do que eu enfrentei. Essa segunda onda, ela mostra um vírus mais agressivo, um vírus que é transmitido com uma velocidade muito maior, um vírus que agrava nos mais jovens, um vírus que mantém o paciente mais tempo no leito de UTI. E é claro, as pessoas que já passaram por tanto tempo, já sofreram tanto tempo, as atividades econômicas que estão muito penalizadas, já não tem mais a mesma capacidade de tolerância, de suportar as coisas que tinha no ano passado. Então, o contexto é bem mais complexo esse ano e eu acho que Bruno está fazendo tudo que pode, tudo que está ao alcance dele. E Bolsonaro? Eu acho que o governo, e eu disse de certa forma isso aqui, Casé, o governo cometeu muitos erros na condução da pandemia. Primeiro, o negacionismo, né? Uma coisa inacreditável, você tentar diminuir o peso e o impacto da Covid. Impossível. Segundo, o governo não se planejou como devia. E não é só na área de saúde, a área da saúde é a mais evidente. É a mais evidente. E o negacionismo contribuiu, é claro, para perdermos muitas vidas. A falta de planejamento na vacinação faz com que, por exemplo, agora, não só Salvador, mas outras cidades do Brasil tenham suspendido. Só a segunda dose está sendo aplicada, né? Não se pode avançar. Veja os Estados Unidos, Israel, o Reino Unido, outros países do mundo, né, que estão muito mais avançados no processo de vacinação do que o Brasil. Mas o problema não está só na saúde. Vamos olhar a educação, tão afetada, né? Imagine o produto que nós vamos ter de desigualdade social com essas crianças mais pobres sem aula há mais de um ano. Isso é uma coisa cruel. Nós podemos comprometer uma geração. E a gente não vê o governo federal, o Ministério da Educação, por exemplo, articulando nacionalmente uma saída para isso. Como é que vai ficar o futuro? Como é que fica essa geração que não está podendo ir para a aula? Então eu acho que, infelizmente, o governo federal vem cometendo muitos erros na condução da pandemia, que não estão apenas na saúde, e que estão fazendo com que o brasileiro pague um preço altíssimo em função de omissões e erros que estão sendo cometidos. Obrigado pela entrevista. Um abraço virtual, tá bom? Obrigado. Um abraço, amigo. Que bom ver você com saúde, né? Vacinado. Falta a segunda dose. Eu fico assim, na expectativa, sabe? Quem é mais jovem, 42 anos ainda, fica naquela coisa, meu Deus, quando é que a vacina vai chegar para a gente? Mas sempre com fé, esperança e a certeza de que a gente vai poder superar tudo isso com união e aprendizado, que eu acho que é o mais importante. Não dá para ter pago um preço tão alto sem que fiquem lições. Acima de tudo, de solidariedade e de amor ao próximo. Seus pais vacinados também, né? Graças a Deus, fiquei muito feliz, já vacinados, apenas na primeira dose ainda. Meu pai tem... igual a minha. Minha mãe tem 63 anos, meu pai tem 68. Igualdade, Dona Rosário, será que ela vai gostar? Mas já, graças a Deus, vacinado para mim. Hoje em dia, com vacina, ninguém esconde idade. Eu acho, sabe, Casé, que nós mais jovens, quando a gente vê, eu acho que a gente fica mais feliz de ver nossos pais vacinados do que no dia que a gente tomar a vacina no nosso braço. E para mim foi uma emoção que eles pudessem se vacinar. Obrigado. Dá um abraço ao seu pai, um beijo à sua mãe, toda a família, viu? Muito obrigado. Beijo grande. Está aí então o prefeito Assemineto falando sobre... A gente começou, tinha muito assunto para falar. Depois você vem aqui falar de Rodrigo Maia, se deixa o DEM, se fica no DEM. Tem gente falando que o DEM está dando uma guinada à esquerda com a criação do comitê LGBT. E tem até um deputado saindo, que é Sóstenes Cavalcante, do Rio, não é isso? Nós criamos um grupo dentro do Democratas para tratar de políticas de diversidade.
que foi uma coisa que eu fiz ao longo de 8 anos como prefeito de Salvador. E aí isso gerou uma repercussão, porque existem alguns parlamentares que são mais conservadores. Agora, pelo amor de Deus, num momento como esse, a pergunta é, dá para fechar os olhos que no Brasil existe preconceito, discriminação, violência pela orientação sexual, pela preferência religiosa, pela pele, pela cor das pessoas. Então, assim, não dá para a gente fechar os olhos para isso. Então, eu criei o Comitê de Diversidade, que vai discutir com a sociedade e propor políticas nacionais de inclusão, e não me arrependo. E é claro, eu tenho que respeitar se um ou outro é contra, mas só que a maioria do partido pensa e defende as políticas Acho que da até diversidade. Alexandre Aleluia está contra também, né, vereador? Aqui Enfim. Botou no Twitter aí que está contra, né? Enfim, eu acho, veja bem, Casé, eu tenho que respeitar a opinião do próximo. Né? Acho que a democracia é isso, é conviver com as desigualdades. Agora, pelo amor de Deus, a essa altura, né, nós estamos em 2021, a pessoa questionar que no Brasil é preciso ter políticas afirmativas e consistentes em favor, né, da reparação, né, em favor da promoção da diversidade, em respeito à vida, é uma coisa que eu não aceito e não tolero. Mais uma vez, obrigado. Senão a gente vai ficar conversando aqui. Tem outras Obrigado, coisas. Obrigado. Um abraço, prefeito Assemineto aí, falando sobre vários assuntos. Você volta aí depois para a gente bater mais papo. Olha, daqui a pouco as informações sobre a vacinação, como a gente falou, hoje ainda na mesma, só na segunda dose, na expectativa que o governo federal, através, claro, do Ministério da Saúde, mande um novo lote para a Bahia, porque a situação, infelizmente, está muito complicada, ainda só na segunda